Rivalidade entre irmãos, essa é provavelmente uma das histórias mais antigas do mundo. Mas e se a primeira de todas essas histórias terminasse em assassinato? Pois é, vamos mergulhar fundo no capítulo 4 de Gênesis para entender a história trágica de Caim e Abel. Olha só o caminho que a gente vai percorrer. Vamos começar com a oferta que separou os dois irmãos, depois vamos ver o crime que mudou tudo, o confronto e a punição que vieram em seguida, e por fim, os caminhos totalmente diferentes que cada um deixou para a história. Então, tudo começa com os primeiros irmãos da humanidade, Caim e Abel. E desde o comecinho, eles já seguiram rumos bem diferentes, sabe? E isso já foi preparando o terreno para o que viria pela frente. A primeira grande diferença está aqui, na profissão deles. Caim era o cara da terra, o agricultor. Já Abel era pastor de ovelhas, cuidava dos rebanhos. Parece um detalhe simples, né? Mas essa distinção vai ser o estopim de tudo. E aí chega a hora de fazer uma oferta para Deus. Os dois trazem seus presentes, mas a natureza deles era bem diferente. O texto bíblico faz questão de dizer que Abel ofereceu o melhor do que ele tinha, as primeiras crias, as partes gordas. Já Caim, ele trouxe frutos da terra. Os detalhes aqui, gente, são muito importantes. E é aqui que a história dá uma virada sombria. Deus aceita a oferta de Abel, mas rejeita a de Caim. O porquê disso já gerou séculos de debate. Seria a qualidade do que foi ofertado? Seria a intenção do coração? O fato é que a reação de Caim a essa rejeição é o que dá início a toda a tragédia. A resposta de Caim é raiva. Uma raiva imensa que transparece no rosto dele. E é exatamente nesse momento, quando ele está mais vulnerável, que Deus dá um aviso direto. Essa advertência de Deus é super visual, né? O pecado é descrito quase como uma fera ali, escondida, agachada na porta, só esperando uma brecha para atacar. A escolha é dada a Caim de forma bem clara. Ou ele domina esse impulso, ou o impulso domina ele. Mas o aviso foi totalmente ignorado. A inveja, a raiva, tudo isso consumiu Caim. E lá no campo, sem ninguém por perto, o primeiro assassinato da história acontece. Um ato que, literalmente, muda o rumo de tudo. Bom, o crime aconteceu. E agora? Agora a gente vai pro rescaldo, o momento do confronto entre Deus e Caim. E o que acontece aqui é um diálogo com um peso gigantesco. O confronto começa com essa pergunta. Uma pergunta que parece simples, mas é incrivelmente poderosa. É claro que a resposta já era conhecida, mas a pergunta força Caim a se posicionar. E aqui está a resposta de Caim que ficou famosa no mundo inteiro. Não é só uma pergunta, é a primeira mentira registrada na Bíblia. Uma forma de dizer, eu não tenho nada a ver com isso. Uma negação total de responsabilidade. A resposta de Deus é arrepiante. Ela revela que nada fica escondido. A imagem do sangue de Abel clamando da terra é uma metáfora poderosíssima, que mostra que a injustiça sempre deixa um rastro. A punição tem uma ligação direta com o crime. Caim, o agricultor, o homem da terra, agora é amaldiçoado pela própria terra. Ela não vai mais produzir para ele. Ele perde identidade, perde o lar e é condenado a viver como um andarilho. Só que essa maldição vem com um detalhe bem inesperado, fascinante até. Uma espécie de proteção divina. E isso complica um pouco a nossa ideia sobre o que é justiça e o que é misericórdia. Caim fica apavorado. E dá pra entender, né? Como um errante, sem família, sem proteção, ele vira um alvo fácil pra vingança, pra lei do olho por olho. Ele tá com medo que aconteça com ele o mesmo que ele fez com o irmão. Então, o que acontece é surpreendente. A famosa marca de Caim não é só um sinal de vergonha, como muita gente pensa. É também um ato de misericórdia. É um sinal que o protege da violência dos outros. É uma demonstração incrível de como a justiça divina é complexa. Tem punição e proteção no mesmo gesto. E depois de tudo isso, como as ações de Caim repercutem nas próximas gerações e como a humanidade encontra um novo caminho. Vamos ver isso agora. Ao contrário do que se imagina, Caim não fica só vagando sem rumo. Ele funda uma cidade, um marco da civilização. A linhagem dele progride, mas ela é marcada por uma escalada daquele pecado original. Vamos lembrar que Deus tinha prometido uma vingança de 7 vezes para quem machucasse Caim. A ideia era colocar um limite na retaliação, um freio na violência. Mas olha o que acontece com o passar do tempo. O descendente de Caim, Lameque, pega essa proteção divina e a transforma numa ameaça cheia de arrogância. Ele se gaba que a vingança por ele seria de 77 vezes. Se a proteção de Caim era para limitar a violência, a fala de Lameque é a glorificação dela. Mas, em total contraste com esse legado de Caim,
surge uma nova linhagem. Ela começa com Sete, um filho que veio no lugar de Abel. E essa linhagem é apresentada como um caminho de esperança, um retorno à adoração, um recomeço espiritual para a humanidade. E no fim, a gente fica com essa pergunta, né? Como é que uma história tão antiga, que fala de ciúme, responsabilidade, da espiral da violência, como é que ela continua a ecoar hoje em dia? Essa dança complicada entre justiça e misericórdia, que a gente vê nessa história fundamental, ainda ressoa e muito na nossa vida e na nossa sociedade.